Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha, além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade. Invocando o nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão ordinária. Solicito aos nobres pares para que de pé façamos 1 minuto de silêncio em virtude do passamento do ex-secretário executivo, senhor Zilko Ornaghi. Seu Zilko, durante mais de 40 anos, foi uma verdadeira referência do poder legislativo do nosso município. Partiu na semana passada, ao qual, mesmo que singela, essa lembrança, mas, no mínimo, de tantos trabalhos tão bem prestados a essa casa, queremos dizer o quanto o seu Zilko nos faz muita falta. A família, o nosso sentimento de pesar e também, ao mesmo tempo, elevar aqui o passado, o presente e o futuro da Câmara de Vereadores de uma pessoa inesquecível em todos os sentidos. Solicito ao vereador Felipe Maioli, primeiro secretário, para que proceda à leitura do expediente da Secretaria. Ofício número 124/2021, Secretaria de Gestão e Desenvolvimento Humano, Farroupilha, 20 de agosto de 2021. Excelentíssimo senhor Tadeu Salib dos Santos, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Farroupilha, Rio Grande do Sul. Resposta ao pedido de informação número 38/2021. Senhor presidente, honra-nos cumprimentar Vossa Excelência na oportunidade em que, respondendo ao ofício número 335/2021, que trata do pedido de informação número 38/2021, de iniciativa do vereador Juliano Luiz Baumgarten, da bancada do PSB. Segue o retorno em anexo. Atenciosamente, Fabiano Feltrin, prefeito municipal. Excelentíssimo senhor Tadeu... Ofício número 125/2021, Secretaria de Gestão e Desenvolvimento Humano, Farroupilha, 20 de agosto de 2021. Excelentíssimo senhor Tadeu Salib dos Santos, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Farroupilha, Rio Grande do Sul. Assunto: resposta ao pedido de informação número 39/2021. Senhor presidente, honra-nos cumprimentar Vossa Excelência
na oportunidade em que, respondendo ao ofício número 336/2021, que trata do pedido de informação número 39/2021, de iniciativa do vereador Davi André de Almeida, da bancada da Rede Sustentabilidade. Segue o retorno em anexo. Atenciosamente, Fabiano Feltrin, prefeito municipal. Ofício número 127/2021, Secretaria de Gestão e Desenvolvimento Humano, Farroupilha, 23 de agosto de 2021. Excelentíssimo senhor Tadeu Salib dos Santos, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Farroupilha, Rio Grande do Sul. Assunto: projeto de lei. Senhor presidente, honra-nos cumprimentar Vossa Excelência na oportunidade em que solicitamos a essa egregia Câmara de Vereadores a apreciação do projeto de lei número 29, de 23/8/2021, que institui e inclui no calendário oficial de eventos do município o Agosto Dourado. Atenciosamente, Fabiano Feltrin, prefeito municipal. Farroupilha, 23 de agosto de 2021. Ao senhor Tadeu Salib dos Santos, vereador, presidente da Câmara Municipal de Farroupilha. Assunto: resposta ao ofício número 381/2021. Ilustríssimo senhor vereador presidente. Ao cumprimentá-lo, vimos por meio deste informar que aceitamos com muito prazer o convite para a explanação sobre as políticas públicas para as mulheres vítimas de violência doméstica e familiar no âmbito do município de Farroupilha. Renovamos protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Franciele Heck, coordenadora da mulher. Ofício circular número 06/2021, Secretaria de Educação, Farroupilha, 10 de agosto de 2021. Senhor Tadeu Salib dos Santos, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Farroupilha, Rio Grande do Sul. Assunto: convite oficial e agenda da Semana da Pátria. Na oportunidade em que lhes cumprimentamos, vimos por meio deste convidar Vossa Senhoria para participar dos nossos eventos alusivos à Semana da Pátria, com o tema Pátria de Todos. Em anexo estão os horários e locais estabelecidos para os hasteamentos e arreamentos, bem como para a chegada do fogo da pátria e a apresentação artística que acompanham os eventos. Destaco a importância de sua presença, em especial no dia 7 de setembro, momento em que a sua entidade tem neste ato a colaboração. Sem mais para o momento, nos colocamos à disposição para o que for necessário. Atenciosamente, Luciana Zanfeliz, secretária municipal de Educação, Cultura, Esporte e Juventude. E por fim, ofício 258/2021, Farroupilha, 19 de agosto de 2021. Ofício da Secretaria Municipal de Saúde. Ilustríssimo senhor Tadeu Salib dos Santos, presidente da Câmara de Vereadores desta cidade. Assunto: cedência de espaço. Senhor presidente, dirigimos-nos a Vossa Senhoria para solicitar a cedência do espaço da Câmara Municipal de Vereadores para a realização da reunião da Comissão Intergestora Regional CIR, Uva e Vale, que ocorrerá na data de 26/8/2021, das 8h30 às 12h. Certos de podermos contar com a vossa colaboração, desde já agradecemos atenciosamente. Clarimundo Grudman, secretário municipal de Saúde. Senhor presidente, era isso, bom trabalho. Obrigado, vereador Felipe Maioli, primeiro secretário, com o espaço destinado ao grande expediente e somente colocando a ausência do vereador Tiago Ilha, que não se faz presente na noite de hoje nesta sessão.
Convido a Rede Sustentabilidade para que faça uso da tribuna, e fará uso da tribuna o vereador Pastor Davi. Boa noite, senhor presidente, boa noite a todos os presentes aqui, aqueles que nos acompanham também. Serei breve, haja vista avançado o nosso horário, senhor presidente, mas eu não posso deixar de registrar aqui nesta noite, né, esta semana, vereador Marcelo Broilo, que é a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência, né, intelectual e múltipla, né, e trazer um apoio às famílias, trazer um apoio às instituições com esse registro, né, que prestam serviços às pessoas com deficiência intelectual e múltipla, né, para que os pacientes sejam tratados com respeito, com dignidade, né, necessários para o seu bom desenvolvimento. Essa é uma data, senhor presidente, que desde 64, né, ela vem sendo comemorada, este dia 21 a dia 28, né, e é uma semana de valorização, né. Eu vejo que nós precisamos atentar para isso, nós que trabalhamos com pessoas, cuidamos muitas vezes do coração das pessoas e como essas pessoas precisam de apoio. Precisam saber que não estão sozinhas, essas entidades que trabalham, né, como a MAFA, poderia estar aqui outras entidades, né, que estão sempre trabalhando nisso. Então, esta é uma semana de protagonismo, empodera e concretiza a inclusão social. Eu vejo que é necessário que a gente fale esse tema, então poderia abordar e ser mais amplo nesta noite, mas eu só quero aqui fazer o registro, né, para que a gente possa atentar para esse detalhe e valorizar essa semana de 21 a 28. Também trago esta casa que depois apresentarei um requerimento, também muito simples, né, de 261, que num pequeno expediente farei então a leitura. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Pastor Davi. E, como salientamos antes, não está presente o vereador Tiago Ilha, por isso passamos de imediato o Partido Republicanos, não representado na noite de hoje. Convidamos o Partido Democrático Trabalhista, PDT, para que faça uso da tribuna, fará uso da tribuna, o doutor Tiago Brunet. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os colegas vereadores, imprensa, todos que nos prestigiam nos seus domicílios e que estão aqui na casa ainda. O que me traz a esta tribuna hoje, sem dúvida nenhuma, é, para mim, a manifestação mais importante que eu vou fazer nessa casa desde que assumi uma cadeira aqui no Legislativo. Vou apresentar um requerimento. Os vereadores abaixo afirmados solicitam a anuência dos demais pares para que seja encaminhada à ONU, Organização das Nações Unidas, através da UNAMA, Missão de Assistência das Nações Unidas no Afeganistão, a moção de apelo pela vida, direitos e liberdade da população afegã, onde o que buscamos é a garantia para que estas pessoas possam viver em paz. Todos nós estamos atentos aos noticiários, estamos sabendo do que vem acontecendo nos últimos dias no Afeganistão. Eu quero dividir com todos aqui um pouco da história, daquilo que eu já sabia e daquilo que eu estudei. O povo afegão, ele é um povo arcaico, um povo feudal, eles vivem em tribos, etnias. Os níveis de identificação dessa população não são que nem os nossos. Nós somos gaúchos, nós somos brasileiros. Eles não são afegão. Eles não têm esta nacionalidade, este patriotismo dentro deles. Eles são pastuns. Eles são dentro das etnias deles. Então, gente, eles viveram durante milênios nas cavernas, dentro daquele grande país que 80%, 90% é cavernas, são montanhas, e viveram numa monarquia islâmica, com pensamentos tribais, étnicos e religiosos. É assim que eles viveram.
Quando, na década de 60, 70, depois da Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria, a Rússia, a antiga União Soviética, invade o território afegão, causando então a Guerra do Afeganistão. O que aconteceu nesse momento? A Rússia, na época, era um país comunista. Comunista é contra a religião. Tu imagina isso dentro de umas tribos que só respiravam religião. Eles começaram a se mobilizar, começaram a fazer, a se juntar, a se unir contra a Rússia, que era um país comunista, que não defendia religião nenhuma, que era um país ateu, invadindo os seus países, o seu país que era islâmico. Tu imagina isso, a revolução que causou lá. O que aconteceu? Os americanos, espertamente, viram a guerra começar, foram até o Afeganistão e treinaram as tribos, as etnias, para que eles vencessem a guerra da Rússia. Quem que foi a pessoa que foi capitaneada dentro do Afeganistão e levada em terras americanas para ser treinado? Osama Bin Laden. Osama Bin Laden foi o cara que foi treinado pelos americanos para vencer a Rússia. Em 89, o Afeganistão, através de suas tribos, todas elas, cada um com as suas etnias e suas variantes, vence a guerra do Afeganistão. E nesse momento eles têm outro problema. Qual tribo, qual etnia vai assumir o poder? E aí temos a guerra civil afegã. E nessa guerra civil morreu muita gente, porque alguns são fundamentalistas islâmicos, outros querem apenas entender que o islamismo é uma religião como qualquer outra, só que sem terrorismo, sem atrocidades, sem atos. Acaba que quem vence essa guerra em 96 é o Talibã. Bom, o Talibã vence a guerra em 96 e tudo muda. As mulheres não podem mais estudar, as mulheres não podem sair para trabalhar, elas não podem mostrar o rosto, elas não podem se pintar, o homem tem que usar barba, temos que rezar 5 vezes virado para Meca por dia. Essas coisas do fundamentalismo islâmico foram implantadas pelo Talibã. E essas atrocidades que o mundo viu nessa época, decapitação em praça pública, chibatadas nas costas, mortes de católicos, isso tudo o mundo foi aguentando, até que em 2001, 11 de setembro de 2001, o que acontece? Osama Bin Laden, através da Al-Qaeda, um braço do Talibã, faz o ataque às Torres Gêmeas dos Estados Unidos, matando mais de 3 mil americanos numa só vez. Isso gera, gente, nesse momento, protocolos. Tá? Não foi o Bush que mandou atacar o Afeganistão. No momento que os Estados Unidos é constitucional, no momento que os Estados Unidos é atacado, eles têm obrigatoriamente que retornar esse ataque. E aí, no mesmo momento, com a mesma força que foram atacados, os Estados Unidos vai até o Afeganistão, Cabul, mais especificamente, onde tem hoje 4 milhões de pessoas vivendo, implanta o seu exército, né, e começa aos poucos a montar uma democracia. Né, afasta o Talibã, né, com poderio militar americano não tinha como, eles são ainda arcaicos, como eu digo, né, eles têm bombas, eles não têm um poderio militar muito forte, então eles afastam o Talibã e dentro de Cabul, dentro dos olhos da grande imprensa internacional, eles começam a formar uma democracia. Cria-se um parlamento, cria-se um presidente, criam-se juízes, criam-se um Supremo Tribunal, as mulheres podem voltar a trabalhar, voltar a estudar, né? Os homens não precisam usar aquelas barbas enormes, ou seja, eles têm um pouquinho de liberdade, começam a gozar da vida como o mundo ocidental, como nós hoje gozamos. Só que, o que acontece? Os americanos foram lá com um objetivo: matar Osama Bin Laden. Em 2011, o objetivo foi conquistado. Em 2011,
Osama Bin Laden é morto no Paquistão, né? E a partir daí, o governo americano começa aos poucos a pensar numa transição. Por quê? O que o governo americano pensa? Né? E em 2020 eles fazem um acordo. Em 2020 nós temos um primeiro acordo entre o Talibã, o governo afegão e os americanos. Os americanos pensam, olha, eu estou nessa guerra aqui, estamos perdendo vidas, estou investindo um monte de dinheiro aqui, que não faz mais sentido. Não sou eu, americano, Estados Unidos, que tenho que assumir essa bronca. Isso aqui é uma coisa para a ONU, é uma coisa internacional. O meu objetivo eu já fiz, que era acabar com a Al-Qaeda, que é um braço do Talibã que invadiu os Estados Unidos. Então, eles fazem um acordo. Acordo com terrorista, né, gente? Isso é engraçado, né? Impossível, né? Olha, nós estamos saindo, nós estamos botando em retirada, vocês têm que viver aqui em paz, e o que eu não quero é que nos ataquem de novo. Vocês se comprometem a não mais ter um grupo terrorista que pense em fazer os ataques fora do ambiente de vocês, lá nos Estados Unidos? Não, comprometemos, assinaram tudo, muito bem, fizeram um acordo, um arrangement, né, que a gente chama, tudo ok. 2021, agora, os Estados Unidos começam, então, a realmente sair o exército. Ele anuncia, o Talibã já cercando Cabul. É importante falar que o Talibã, quando os Estados Unidos invadiu Cabul e o Afeganistão, ele invadiu só o centro do país, gente. Não tem como ir naquelas cavernas, não tem como chegar lá. O povo americano, e eles iam perder muita gente, muito dinheiro. E o Talibã, com seus exércitos de 120 a 200 mil, que é a estima, ficaram tudo ali, quietinho, só esperando o momento, treinando, sendo sustentado pelo tráfico com o Paquistão, tráfico de drogas, de ópio, de cocaína, e se alimentando, se treinando, se esperando. Quando o momento chega, e é importante aqui a gente falar, fizeram uma democracia e, para variar, o que aconteceu? Corrupção. Um governo extremamente corrupto, financiado pelo governo americano, que botava lá milhões de dinheiro para ministros, para uma sociedade que era vista pelo mundo, mas que era a minoria das pessoas. Essa é a verdade. Quando tomam, os Estados Unidos sai do Afeganistão, os talibãs já estavam rodeando Cabul, e disseram, olha, ou vocês saem agora, ou nós vamos invadir, né, para o governo afegão. O que o governo afegão fez? O presidente do Afeganistão se encheu de dinheiro nas malas, pegou um avião, sabe aonde que ele foi visto? Sabe onde que ele estava semana passada? Dubai. Então, o alto escalão do governo afegão foram os primeiros covardes com o seu povo. Por quê? Porque eles não têm esse nacionalismo, eles não têm este sentimento de pátria, eles pouco têm o sentimento de democracia. Esta é a verdade. Então, gente, nós estamos agora com o Talibã retornando ao poder, com o diálogo com os americanos, que tem muita gente lá ainda, e estão agora batendo em retirada com aviões de hora em hora, aviões comerciais, inclusive, que a gente está vendo aí, o desespero das pessoas de fugir de lá. Porque nós do Ocidente, nós seres humanos, pessoas dignas, nós infelizmente agimos mais por medo do que por razão. Essa é a verdade. E as pessoas estão agindo por medo. Né? Tem alguns que dizem, não, eu vou ficar, eu acredito numa mudança. Né? O que o Talibã disse? Que agora as mulheres vão ter sim liberdade. Tudo o que elas quiserem, dentro das regras do Islã. Agora eu pergunto, o que são as regras do Islã? Ninguém está sabendo ainda. Ninguém está sabendo. Só que, inteligentemente, tá? Qual é a tendência? A tendência é que o Talibã, neste momento crítico, porque o Biden já avisou, ó, se matar americanos, se tiver morte no aeroporto, nós voltamos. Eles não querem os americanos lá de novo, eles já estão no poder. Então, nesse momento, gente, o que está acontecendo? A tendência é que eles querem ganhar legitimidade.
Eles querem bancar os bonzinhos. Eles não vão decapitar ninguém, eles não vão matar ninguém. Eles vão deixar as mulheres lá tendo a sua pseudo-liberdade. Tem que usar burca. Não, mas algumas coisas nós vamos limitar, algumas coisas nós vamos deixar, outras não. Então, o Talibã prometeu para os americanos que vai dar anistia para todo mundo. Prometeu que não vai voltar a atacar. Prometeu uma série de coisas. Como é que tu vai fazer um acordo com um grupo terrorista? Isso não existe. Então, o que vai acontecer? Ou isso vai mudar logo, e nós vamos ter morte em praça pública, nós vamos voltar a ter decapitação, nós vamos voltar a ter todos os retrocessos dos direitos humanos com as mulheres, com as crianças, ou o Talibã vai mudar. O que eu não acredito nessa segunda opção. Eu acredito mais na primeira. Então, diante disso, manifestamos por meio desta moção o nosso apelo pela vida, direitos e liberdade da população afegã, a qual está vivendo momentos difíceis após o retorno do Talibã ao poder do Afeganistão. O medo, a insegurança e o retrocesso de direitos são as marcas da recente volta do grupo extremista ao poder no Afeganistão. Ainda vale ressaltar que, da última vez que o Talibã esteve no poder, o país ficou destruído, sem acesso até mesmo a produtos básicos como água potável, comida e eletricidade, os quais passaram a depender exclusivamente de ajuda humanitária para que pudessem ser repostos e entregues às famílias. Dito isso, destacamos a necessidade de proteção e segurança à vida de todos os civis, em especial as mulheres que perderam os direitos adquiridos e as crianças que são um dos grupos mais afetados pelo radicalismo imposto pelos fundamentalistas islâmicos. Dessa forma, iniciamos uma campanha de proteção aos direitos humanos da comunidade afegã. Cabe ainda salientar que, segundo a Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada e proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em dezembro de 1948, e seus 30 artigos explicitam que nenhum governo, grupo ou indivíduo tem o direito de fazer qualquer coisa que viole os direitos de outra pessoa. Por isso, gostaríamos de manifestar nossa preocupação concomitante ao pedido de eficiência aos órgãos responsáveis pela mediação de conflito dentro do país em questão. Sendo assim, nosso papel como país democrático que somos é auxiliar aqueles que sofrem em regimes extremistas e antipopulares, que colocam em risco a vida de tantas pessoas que lutam diariamente por condições melhores para si e os seus. Ante o exposto, solicitamos aos nobres companheiros a aprovação e o apoio da presente moção de apelo, e que assim consigamos, de alguma forma, amenizar o impacto negativo que a tomada do Talibã causa hoje na vida de todos os civis do Afeganistão. Eu escutei há poucos dias, senhor presidente, que nós, cidadãos, e principalmente políticos, nós não podemos fechar as janelas das nossas casas. Nós temos que deixar as janelas das nossas casas sempre abertas para que a gente possa enxergar o mundo lá fora, para que a gente possa saber o que está acontecendo. O pior cego não é aquele que não enxerga, é aquele que não quer enxergar. Então, esta moção apenas é para chancelar o que os meus olhos enxergam e o meu coração sente. Muito obrigado. Obrigado, vereador. E nós colocaremos em votação logo depois, no pequeno expediente, sendo que a apresentação, consideramos a apresentação de Vossa Excelência na tribuna. Eu convido agora o Movimento Democrático Brasileiro, MDB, para que faça uso da tribuna. Abre mão. Convido o Partido Progressista, o PP, para que faça uso da tribuna. Abre mão. Convido o Partido PL, Partido Liberal, para que faça uso da tribuna. Abre mão também. Convido, para fechar, o Partido Socialista Brasileiro, PSB, para que faça uso da tribuna. Fará uso da tribuna o vereador Roque Cervellini. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, a nossa imprensa aqui presente, o Leandro Adamati, o Jorge do Jornal Farroupilha, o Zé Teodoro da Rádio Miriam. Eu quero inicialmente começar aqui propondo um projeto de lei
que é assinado por mim, pelo vereador Juliano, vereador Amarante, vereador Tiago Brunet, Tiago Ilha e Felipe Maioli. O projeto institui no município de Farroupilha a obrigatoriedade de apresentação da carteira de vacinação da Covid-19 para o ingresso em bares, restaurantes, lancherias, academias, casas noturnas e casas de shows. Eu vou ler mais a justificativa do projeto do que propriamente porque o projeto disponibiliza apenas de um artigo ou dois. A vacinação, o distanciamento social, o uso de máscaras e os cuidados de higiene, principalmente o uso de álcool gel, são fundamentais para a prevenção ao coronavírus. Mas, com a abertura gradual de atividades econômicas, os riscos de contaminação aumentam, particularmente com o surgimento da variante Delta. Neste contexto, a vacinação assume um caráter decisivo para a prevenção da contaminação por Covid. Os riscos de contaminação são maiores em locais fechados, com pouca circulação de ar, onde há uma grande proximidade entre as pessoas ou quando, pela natureza da atividade, é necessário tirar a máscara. Este é o caso dos restaurantes, lancherias, bares, pois são locais fechados, muitas vezes sem janelas, e há a necessidade da retirada da máscara para o consumo de alimentos e bebidas. Já em eventos, casas de shows e casas noturnas, a proximidade das pessoas em locais fechados e com pouca ventilação aumenta muito o risco de contaminação. A única forma de reduzir esse risco é através da vacina, considerando que a maioria das pessoas maiores de 18 anos já podem ser vacinadas. Não há justificativas, portanto, para que as pessoas não acessem a vacina, pois mesmo gestantes ou puérperas já dispõem de vacina adequada. Por outro lado, ainda há pessoas que, mesmo estando nas faixas etárias que podem receber a vacina, ainda não se vacinaram, colocando assim em risco a saúde da coletividade. Para enfrentar os riscos provocados pela pela variante Delta, cidades e países estão adotando a obrigatoriedade de apresentação de certificado de vacina. Nova York, por exemplo, foi a mais recente. A cidade americana anunciou na terça-feira, 3 de agosto, que quem quiser frequentar bares, restaurantes, academias e outros estabelecimentos comerciais precisa provar que está vacinado contra a Covid-19. Enquanto isso, a França decidiu exigir certificado de vacinação mesmo em locais abertos, como parques de diversão, festivais de música, mas também para frequentar cafés, restaurantes, museus e para usar o transporte público. A iniciativa deu certo. Mesmo antes da aprovação no Parlamento, em menos de 24 horas, chamo a atenção para esse dado, 1,7 milhões de franceses reservaram um horário para agendar a vacinação. Então isso é importante porque é importante a gente discutir tudo que é tema que faça convencer as pessoas a se vacinarem. Não é obrigado, mas também o restaurante não é obrigado a ter um prejuízo das pessoas não irem lá de medo de se contaminar pelo Covid, a lancheria, a casa de show, porque se você tiver esse certificado, eu posso ir lá de peito aberto e frequentar, porque está tudo bem, e não tem um teimoso que não quis fazer a vacina, que vai lá e pode contaminar os demais. Então isso aqui, antes de tudo, é um projeto bom, por quê? Porque ele vai auxiliar também os negócios da cidade. Vai auxiliar os restaurantes, vai auxiliar os espaços de lazer, as casas de shows, os bares, enfim, os eventos, né? E, seguindo aqui com a justificativa, na Itália, a vacina é obrigatória para profissionais de saúde e para entrar em cinemas, bares, restaurantes, academias, festivais, entre outros.
Na China, a vacinação é obrigatória para acessar comércios, serviços, escolas, em algumas cidades como no sul do país. No Rio de Janeiro, o prefeito Eduardo Paes anunciou que quem quiser frequentar estádio, festas e casas de show precisará provar pelo aplicativo Conect SUS do Ministério da Saúde que está completamente imunizado. Já o Supremo Tribunal Federal considerou constitucional que os estados e municípios obriguem a população a se vacinar. Entre a população, a maioria é favorável à obrigatoriedade da vacinação. Conforme pesquisa do Instituto Datafolha, 70% da população defende a obrigatoriedade da vacinação e 94% querem se vacinar contra a Covid-19. Para assegurar a retomada de atividades econômicas, para assegurar que as atividades econômicas ocorram de forma segura e não enfrentemos uma nova onda provocada pela variante Delta e outras, propomos a obrigatoriedade de apresentação de carteira de vacinação. E aí tem um detalhe, o que o projeto diz? O projeto não é que chega lá com carteira ou sem carteira. Bom, você fez a primeira dose? Beleza, está liberado, entra. Você não se vacinou? Não me vacinei. No município tem disponibilidade de vacina? Não, para minha idade ainda não tem. Opa, tudo bem, não é problema da pessoa, o problema é que não tem a vacina. Agora chega lá o cidadão, tem vacina na cidade, faz 7 dias que foi aberta a data pela prefeitura para fazer a vacina, a prefeitura mobilizou toda a equipe, foi lá, distribuiu, você não foi fazer a vacina, você não vai entrar. Então é nesse sentido, não é uma obrigatoriedade taxativa, o qual proíbe a liberdade do cidadão, porque a liberdade minha começa ou termina onde começa a do outro. Como é que eu tenho a liberdade de entrar num local? Eu posso estar contaminado porque eu me dei o luxo, porque eu sou o cara. Como é que é? Que não pega Covid, que é isso, que é aquilo, né? Que só Deus, não sei o quê. Isso não pode. É o Superman, o superdotado. Então eu vou lá e vou contaminar os demais, que todos os outros, 90% estão vacinados e tem 10% que não é e vai prejudicar os demais. Então acho que isso aqui dá uma garantia também para os ambientes de negócios, porque ele vai chegar lá, o seu CPF, não, vai ser a carteira de vacinação. Então eu creio ser um projeto importante, ainda que seja para fazer o grande debate na casa. Também, Jorge, do Jornal Farroupilha, nós aqui, todos os vereadores desta casa, todos sem exceção, estamos aqui fazendo um reconhecimento ao Jornal Farroupilha pelos 40 anos de existência em nosso município. 40 anos que fará no dia 20 de setembro, uma data também importante. O Jornal Farroupilha foi constituído pelo senhor Roque Planalto Ferreira, no ano de 1981, e adquirido pelo nosso querido Jorge Bruxel, atual proprietário, em 17 de agosto, pouquinhos dias atrás, né, de 1984. O nome de criação faz alusão ao município de Farroupilha. Em 1981, o município tinha como prefeito o saudoso Avelino Maggioni. O jornal teve a participação na construção do processo democrático em nosso município, fazendo a cobertura da primeira eleição pluripartidária municipal, ocorrida após a ditadura militar, em outubro de 82. Eu não estava aqui ainda. Com o retorno do pluripartidarismo, participaram o PMDB, que antes era MDB, né? O PDS, que foi substituído pela Arena, atual PP, o PDT e o PT. A gente sabe o resultado daquela eleição. E em 81, de lá para cá, então, o jornal acompanhou e informou sobre grandes acontecimentos. No total, fez a cobertura de 10 eleições municipais e estaduais desde 89. As repercussões locais das eleições presidenciais. E na última sexta-feira, que está um pouco defasada, que eu acho que a edição, completou 2.274 edições, informando a população com ética e responsabilidade. Pelos motivos narrados e tantos outros que estes todos vereadores terão para relatar e parabenizar esse importante órgão de comunicação impressa
da nossa cidade, que atravessa esse tempo digital, né, que se vão as edições impressas e vem a edição digital, nós queremos solicitar a mesa para que, em data a ser combinada com o Jornal Farroupilha, com o diretor Jorge Bruxel, possa ser agendado aqui de forma a homenagear o jornal. Eu sei que tem uma trava aqui que foi construída há uns 2 anos atrás, não sei por que motivo, mas eu vou ter que falar aqui, né? Botaram aqui na Câmara de Vereadores, só pode fazer sessão solene para empresas que fizeram no mínimo 50 anos. Mas deve homenagear só os netos, os fundadores, você nunca homenageia, né, Jorge? Mas nós vamos fazer aqui nesta casa uma sessão normal, e o grande expediente, por acordo aqui dos vereadores todos e as vereadoras, será pauta para homenagear o nosso querido Jornal Farroupilha. Então, Jorge, receba os nossos cumprimentos e teremos uma sessão oportuna com convidados, enfim, para tratar dessa justa homenagem que rendemos ao seu jornal. Eu também, depois, logo em seguida, nós faremos aqui, pedir a aprovação, senhor presidente, de uma moção que dos nossos amigos da Brigada Militar. Os vereadores signatários solicitam a anuência dos demais pares para que seja encaminhado ao governador do Estado do Rio Grande do Sul, senhor Eduardo Leite, ao vice-governador do Estado e secretário de Segurança Pública, senhor Randolfo Vieira Júnior, ao presidente da Assembleia Gaúcha, ao presidente da Comissão de Segurança e Serviços Públicos da Assembleia Legislativa do Estado, ao presidente da Associação Beneficente Antônio Mendes Filho e à Associação dos Sargentos, Subtenentes e Tenentes da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiro do Estado, a seguinte moção de apoio ao aumento do número de vagas no curso técnico de Segurança Pública dos policiais militares do Estado Gaúcho, conforme a moção, então, em anexo que segue, com a finalidade de proporcionar que mais soldados militares interessados em serem promovidos a segundo sargento da Brigada Militar, devidamente aptos e qualificados nas etapas do concurso, possam ingressar na carreira de segundo sargento. Farroupilha, 16 de agosto, vereador Roque Severnini, Juliano Bangart, vereador Gilberto Amarante, vereador Tiago Brunet e vereador Tiago William. Tiago William tinha assinado, acho que deu algum problema, que ele não veio para a sessão. Então, senhor presidente, nós pedimos depois que a gente possa aprovar essa moção de apoio à Brigada Militar, de apoio ao aumento do número de vagas nos cursos técnicos de segurança pública. Agradecer aqui o Elisandro Azevedo, né, soldado aí, está presente. Também o Emerson Strasburger, que nos visitou anteriormente. E aos demais membros, integrantes da Brigada Militar, que esperam a aprovação dessa moção. E parabéns a toda a corporação da Brigada pelo excelente trabalho. Conversamos um pouco sobre a questão da segurança pública. Farroupilha vive um momento importante, fazer justiça aqui, uma lei aprovada no governo Sartori, aonde que permitiu que as empresas pudessem investir um percentual dos seus impostos em segurança pública. Com isso, se buscou mais efetivos para a Brigada, se buscou mais equipamentos, pistola, coletes, veículos e, principalmente, inteligência, né? Porque, como diz o Tiago Brunet, não dá para ser muito arcaico nesse negócio, né? Precisa ter inteligência. Então, senhor presidente, eram essas as considerações momentaneamente. Obrigado, vereador Roque Cervellini. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha.
além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade.